Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Desprograme-se e hoje eu vou falar sobre a manifestação consciente dos seus desejos, com exemplos meus e de forma prática e simples. Então, vamos embora! Gente, o cenário de hoje tá laranjinha, porque eu comprei 2 sabres de luz para o curso Autoestima Feminina nível 3, para fazer um cenário bonito, um cenário diferente. E aí eu tô tentando usar, tá? Deixei laranjinha hoje, porque laranja é a cor da criação. No nosso caso, da cocriação, esse foguinho do instinto do desejo, do Fiat Lux, que é manifestar, né? Do se fazer visível aquele seu desejo que você tem dentro. Então, vou tentar trabalhar as cores, nas temáticas, mas vamos aqui, né? Esses exemplos que vão trazer para você de forma simples como eu manifestei. Então, vamos lá. Durante a minha infância, eu morei numa casa muito bonita, um sobrado, que era dos meus avós. Depois de um tempo, eu me mudei para um apartamento do lado. E essa casa foi ficando esquecida, né? Porque outras pessoas sem ser da família foram morar, etc. E as pessoas não conservavam a casa. Então a casa, gente, ficou num estado deteriorado. Mas eu olhava para a casa, que estava do lado, né, do prédio que eu morava, e falava assim, nossa, eu amo tanto essa casa. Olha o estado da casa. Eu amo tanto essa casa, eu queria tanto morar lá e arrumar essa casa. Eu queria ver essa casa bonita de novo, essa casa é linda, essa casa é linda. E olha o estado da casa. Então ninguém mais via a casa de forma bonita, só eu que via, né? E um desejo e um amor muito puro pela casa, vai pegando. Um desejo puro, sem intenção, com intenção de doar, não com intenção de receber. E aí eu sempre exalando aquilo, eu sempre pensando naquilo, nossa, eu quero morar nessa casa de novo, porque eu quero que essa casa tenha muito amor, porque eu amo muito essa casa. Só amor, simplesmente amor. Nunca pensando na despesa que a casa me daria, nunca pensando que eu não tinha R$1 para arrumar a casa, porque eu não tinha. Então eu não pensava nos detalhes, tá? Eu exalava amor por aquilo. E aí o que acontece? Eu queria muito me mudar para essa casa, mas não tinha condição, porque tinha gente morando lá. Então, eu falei assim, tá na hora de eu me mudar, né? Tá na hora de eu me mudar. Não deu para eu mudar para essa casa, mas eu amo muito ela, eu vou continuar amando. Olha só, eu não abri mão do desejo, né? E aí eu fui para um apartamento perto, é tudo na mesma rua, né? Eu saí do apartamento que eu tava com as pessoas que eu morava e fui morar sozinha num apartamento perto. Deu 3 meses que eu tava nesse outro apartamento. Ó, Bárbara, vagou. Aí eu fui pra casa. E quando eu fui, eu não tinha um puto, eu não tinha R$1, mas eu fazia tudo com muito capricho, com muito carinho. Eu não tinha um tostão para comprar uma mesa, então eu usava uma mesa de plástico da Skol, que foi doação do Boteco, né? A pessoa que doou pra mim. Então eu tinha lá minha mesa da Skol, pois eu não pintei a mesa de spray branco. E eu arrumava, eu fazia tudo como eu podia e sempre colocando amor, muito amor, até que com o tempo eu fui prosperando, né? Eu fui abrindo as consultas de tarô, fui ministrando os cursos de tarô, que foi a forma como eu comecei a trabalhar com a internet, né? Dessa forma, assim, a realmente ganhar. E consegui juntar uma grana e olha a casa como ficou. Tirei as janelas que estavam podre caindo lá embaixo, né? Pintei de rosa danoninho, porque eu era a pessoa que tudo meu era rosa. Depois que eu fui ficando mais minimalista, mas é tudo rosa, né? E arrumei a fiação elétrica, o que eu consegui fazer. Arrumei o telhado que estava arrebentado, caindo lá embaixo. Enfim. Por dentro, a casa ficou muito fofa, muito linda. Por fora também. Gosto é discutível, mas para mim ela tava linda, né? E do que tava, enfim, eu coloquei muito amor ali. E é interessante você entender que nesse processo eu tinha várias pessoas ao meu redor, basicamente todo mundo falava assim, você é doida de morar ali? Eu já comentei esse caso com vocês várias vezes, gente, mas tem gente que não conhece esse caso. Às vezes eu falo num podcast, num negócio ali, num curso, né? E eu tava num relacionamento que a pessoa falava, nossa, você é doida de querer morar aí, você é doida de morar aí, essa casa feia, essa casa horrorosa. E depois a pessoa foi vendo
Porque é aquela coisa, os olhos de quem tem amor. Então pega a dinâmica. Eu não via com os olhos do visível, eu vinha com os olhos do invisível. Eu amava a casa. E eu não pensava nos desafios que ela ia me trazer. Não quer dizer que eu estava viajando na maionese, quer dizer que eu sentia amor. Não é assim quando você sente amor verdadeiro por alguém, a pessoa pode ter os defeitos dela, mas você tem aquele amor. E se a pessoa estiver aberta para o seu amor, não um relacionamento tóxico e abusivo, mas se a pessoa estiver aberta para o seu amor, ela vai deixar o amor entrar e ela vai se transformar, porque ela vai se sentir tocada pelo amor. Aquele ambiente, aquela casa, ali se permitiu ser tocada por isso. Porque não só pessoas, mas também temos ambientes, situações que não te amam de volta. Aquele ambiente me amava de volta e eu sentia isso, tá? Se vocês quiserem um vídeo sobre ambientes, sobre transformar ambientes com a lei da atração, sobre entender a sua cidade, o seu lugar, a sua casa, transformar os ambientes, entender quando o ambiente te repele, a gente pode fazer um vídeo trabalhando sobre essas questões energéticas de ambientes, ou quando você sente energia negativa no ambiente. Quem quiser, deixa aqui algumas sugestões sobre isso, sobre trabalhar sobre lugares. E olha o que aconteceu, o poder do amor. O poder do amor. E depois que a casa ficou rosa, toda cor de rosa e toda bonita desse jeito aqui, que saiu do que estava para isso aqui, eu manifestei uma outra casa, que eu vou falar aqui para vocês, e eu fui. Eu desapeguei e fui, porque nunca foi apego, não teve apego. Vamos observar por blocos, tá? Porque são milagres atrás de milagres em todas as casas que eu morei, e eu sei como foi esse processo, porque eu sentia isso, tá bom? Não era nada visível e não era nada assim calculado, foi realmente através da lei da atração, mas foram manifestações conscientes, eu sei como elas se deram. Então, nessa primeira manifestação, não fiquei olhando os defeitos, não fiquei olhando o tanto de trabalho que ia me dar, não peguei nos detalhes da coisa, apenas o amor e uma certeza de que quando eu fosse para lá, eu ia ser generosa com o ambiente. Generosidade. Tem vídeo aqui no canal sobre como a generosidade abre as portas da sua vida e a mesquinhez fecha. Isso tem que ficar muito bem entendido. E aí o que acontece? Eu manifestei uma outra casa e eu fui para essa outra casa, eu vou explicar para vocês como foi essa manifestação. E uma pessoa muito querida da minha família, que tudo para ela era cor-de-rosa também, que é uma menina linda, ela foi morar onde eu estava. E tudo dela era rosa, minha cor favorita é rosa, porque eu sou uma princesa que quer morar num castelo rosa. Tá vendo como é bonito a vida? Eu deixei tudo rosa, fiz o castelinho dela rosa, porque é uma casa de 2 andares, e saí, até o guarda-roupa era rosa, quem me acompanhou nessa fase sabe. E aí, essa menina muito linda da minha família precisou se mudar, e ela se mudou para o castelinho rosa dela. Então, eu estava ali constantemente colocando amor de uma forma desapegada e generosa, e foi colapsado para uma outra pessoa também. Eu fiquei tão feliz de poder contribuir com o castelinho rosa dela, porque ela não conseguiria ter ido morar nessa casa caindo aos pedaços do jeito que estava, não é? E quando eu saí do castelinho rosa, que eu cocriei, e que cocriei para essa pessoa muito especial, muito, muito preciosa, e que ela cocriou também o castelo rosa dela com a pureza dela, né? Quando eu saí, muita gente não acreditou que eu estava saindo e falou assim: Bárbara, você botou não sei quantos R$1.000 nessa reforma. Você tá saindo. Teve gente que falou assim pra mim: Bárbara, eu ouvi fofoca, porque era uma fofocaiada, tá? Eu ouvi fofoca e eu ouvi falando que você vai sair, que você vai se mudar semana que vem. Aí eu falei: claro que ela não vai se mudar. Ela acabou de reformar a casa. Eu falei: pois é, o caminhão de mudança já tá ali. Beijo, tô indo. A pessoa: o quê? Né? Por quê? Porque não importa o quanto eu coloquei na casa. O que importa é o tempo que eu vivi ali. Isso, gente, eu não estou falando para você não pensar no valor da sua reforma. É um vídeo sobre cocriação. A gente cocria através desses elementos aqui, ó. Amor, desejo puro, desapego e generosidade, tá?
não focar nos detalhes, não ter medo de não vir, não ficar ansioso para vir. Então, eu vejo tudo isso na cocriação das casas. A princesinha estava lá no Castelo Rosa, eu estava super feliz de poder ter propiciado isso para ela. Vou contar para vocês como eu manifestei a segunda casa para a qual eu fui. Lá estava eu, ainda no castelinho da Noninho, que eu tinha transformado, né, junto com a espiritualidade, com todo esse amor. Lá estava eu, abrindo minhas consultas, 2017 ali para 2018. 2018 começou a me dar um comichão, assim, sabe? Eu comecei a sentir assim, eu preciso alugar um lugar. Eu preciso alugar um outro lugar. Isso veio do nada. Então vai entendendo que nessa trajetória minha das casas e dos apartamentos, tem N formas de criar. E a gente vai entender isso aqui, de co-criar. Começou a me dar um comichão. Eu tenho que alugar um lugar, eu tenho que alugar um lugar. E como eu já estava feliz na minha casinha reformada, a Rosa da Noninho, eu não ia pensar que a espiritualidade estava falando comigo. Ou que tinha alguma coisa na energia me impulsionando para outro lugar. Que era um outro lugar que estava me chamando. Não fazia sentido, né? O meu aluguel era barato, que é uma casa da família. Estava bonita, eu fiz um investimento ali. Problema nenhum, não sabia que a princesinha ia precisar mudar, ainda não estava precisando. E aí, então, essa energia que estava muito forte em mim, falando assim, você precisa alugar uma casa, alugar, porque eu comecei a olhar casa, comecei a olhar apartamento, do nada, e estava muito forte isso. Eu peguei e falei assim, eu preciso alugar um espaço físico para o Desprograme-se. Foi assim que o meu ego, minha cabeça, o meu eu consciente interpretou. Porque estava vindo do meu inconsciente esse chamado forte, latente. E percebe aí em você que algumas coisas que você manifestou na sua vida foi como o primeiro exemplo que eu dei. Com muito amor, amor, amor por uma coisa. Você sempre passava naquela loja e amava aquele vestido. Você sempre passava e amava aquela casa. Às vezes um amor por uma coisa específica, abnegada. Ou uma coisa que veio, só Deus sabe de onde, você não sabe, começou a vir naquele desejo estranho, tá? Muitas vezes você co-criou assim também. E aí eu interpretei isso dessa forma. Então eu comecei a olhar casas comerciais. Comecei a olhar umas casas. Falei, essa casa aqui dá uma escola, hein? Essa casa aqui me dá uma escola. Eu cheguei aí numa imobiliária, tá? Eu cheguei a pedir uma pessoa para ser meu fiador, que eu ia alugar um espaço comercial. Vocês acham que deu certo? Não, deu tudo errado. Tudo errado, eu não conseguia alugar o espaço comercial da escola dos programas. Gente, mas a energia que eu tinha que alugar um lugar era muito forte. E aí eu olhei pra mim e falei assim, e se for um lugar pra mim? E é muito estranho, gente, porque é quase palpável, só que o negócio, deixa aqui pra mim nos comentários se você já teve isso. Uma loucura, porque parece que é uma loucura, né? Porque você já tem um lugar para morar e você tá querendo alugar, enfim. E aí me deu isso, e aí eu falei assim, eu acho que esse negócio é para mim mesmo. Eu acho que eu preciso começar a ficar mais independente, a ter o meu espaço de uma forma diferente. Eu acho que essa fase aqui tá me pedindo para alçar novos voos, sabe? Eu tava com uma energia assim. E aí eu comecei a olhar imóvel para mim, seguindo o fluxo da energia, seguindo a intuição, o instinto que estava gritando, embora tudo em volta dissesse que não tinha nada a ver eu fazer aquele negócio. E na época eu conhecia uma pessoa que falava assim comigo, Bárbara, o meu sonho é morar num apartamento todo de vidro. Vai escutando, porque aí você vai entender como que você manifesta o sonho das outras pessoas no seu campo, na sua vida. E como que outras pessoas manifestam o seu sonho. E aí você fica, filho da mãe, eu que desejava aquilo, eu contei pra ele. Ele captou. E eu captei dessa pessoa também inconscientemente, tá? Não roubei os sonhos de ninguém não, mas me escute, que isso é muito importante. Essa pessoa falava, é meu sonho morar num apartamento todo de vidro. Eu quero morar num apartamento todo de vidro. E eu nunca tinha pensado nisso não. Né? O castelinho da Noninho que eu morava tinha muitas janelonas grandonas, mas não tinha uma vista boa, era cheio de fio na janela, nunca pensei isso, gente. Mas a pessoa buzinava no meu ouvido. Sabe aquele negócio que a pessoa fala toda hora?
E aí, resumo da história, eu tava tentando outros apartamentos, cheguei a visitar alguns apartamentos, falei, nossa, que bonito, muito bonito, aqui é muito bonito, esse bairro é muito bom. E de repente, o corretor que estava me ajudando falou, Bárbara, surgiu uma vaga lá no Niemeyer. Eu falei, no Niemeyer? Porque quem conhece Belo Horizonte sabe o edifício Niemeyer, na Praça da Liberdade, né? Extremamente elitizado. E tipo, eu falei, não, eu não vou conseguir. Não vou conseguir uma proposta que vai dar pra mim. Ele falou, vamos lá olhar. Eu falei, vamos lá olhar. E aí eu cheguei no lugar, eu falei, esse lugar é mágico, né? Esse lugar é mágico. A proposta realmente não estava, né, ao meu alcance, eu fiz uma contraproposta, baixei o valor e consegui entrar. E aí eu falei assim, para eu sair dessa casa que eu tenho tanto amor e que eu reformei, que ficou linda, vale a pena ir para um Niemeyer, né, gente? Vale a pena, pelo menos eu senti que sim, tá? E pelo apartamento ser todo curvo, ele tem uma harmonia, né? As curvas dão essa harmonia maravilhosa. Tanto que a radiestesista foi medir as energias, ela falou, meu Deus, esse é o apartamento mais, né, o lugar mais harmonizado que tem. Lá fui eu pro edifício Niemeyer, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Aí eu falei, meu Deus, eu tô aqui do nada, né? E aí eu fui. Um custo de vida bem mais alto, mas eu quis ter aquela experiência. E foi aí, assim que eu mudei, um pouquinho de tempo depois, que essa criança linda da família, essa princesinha, amor da minha vida, precisou morar ali próximo e ela foi pro seu castelinho rosa. Então, uma outra forma de você manifestar, de você colapsar, de você co-criar, é assim, me dê um comichão, me dê um negócio que eu tenho que fazer, meu Deus do céu. E aí é isso, sua mente racional vai tentar ir pro que é lógico, mas não é. Então, naquele momento eu precisei estar em outro lugar para que essa pessoa ocupasse esse lugar que estava sendo co-criado para ela pela espiritualidade. E eu senti esse chamado e arquei com os gastos, com as consequências, né? As consequências todas de manter aquele apartamentão ali. Mas também a partir desse movimento eu fui criando uma independência, né? Porque eu fui saindo daquele núcleo familiar e sentindo que eu era mais independente, né? Sentindo que eu podia também crescer na minha prosperidade. Então, tá tudo interligado na cocriação consciente. Por que isso é consciente? Porque por mais que eu não falasse assim, vou criar essa casa assim, assim, vocês estão vendo? Foi no fluxo natural. Foi no fluxo natural do que era bom, do que era vida, do que era evolução, tanto para mim quanto para as outras pessoas. Por isso que a gente fala que está tudo certo o tempo todo, que não tem erro quando você segue o fluxo divino, né? O fluxo do espírito. Lá no Niemeyer fiquei, evoluí, cresci, aprendi, cresci muito profissionalmente como pessoa também. E eu tava certa, assim como eu tava na Casa Rosa da Noninha, eu tava certa que esse seria o meu fechamento. Vou ficar nesse apartamento, não vou sair, porque melhor que o edifício Niemeyer eu não acho. Pra mim, tá, gente? Tem gente que prefere um condomínio fechado de luxo, eu não. Eu não tenho carrão, nem carro eu não tenho. Eu resolvo minhas coisas de Uber ou de a pé e tudo mais. Então, pra mim ali, tava perfeito. Não ia achar um lugar melhor que aquele. E aí aconteceu uma situação lá que eu tive que sair, não teve jeito. Eu falava, meu Deus do céu, o que Deus tá querendo de mim, né? Que a gente fica revoltado, né? Quando a gente realiza um desejo e tem que abandonar, que tem que largar. E eu lembrava toda hora da aula do Hélio Couto, do professor Hélio, em que ele fala que o rei tem que abandonar o anel, que é o bem mais precioso dele. Eu falei, meu Deus, vou ter que abandonar meu anel, é toda uma história, tá, gente? Mas eu tenho que abandonar meu anel, ou seja, eu tenho que entregar esse apartamento, que é a melhor coisa, eu não vou achar melhor que isso. E aí, fui pra fonte chorar, a fonte da Praça da Liberdade, você me encontraria chorando na fonte, todo um drama sagitariano. E aí, eu falei assim, então tá na hora de crescer mais. Tá na hora de dar mais um salto na minha independência. Em Belo Horizonte, eu não consigo encontrar um lugar melhor que esse aqui. Então, qual é o lugar melhor que esse? Pra mim, pra minha alma, São Paulo. Porque toda vez que eu ia fazer evento, era em São Paulo. É aqui que lota, é aqui que as pessoas estão. E eu falei, então tá bom, então eu vou pra São Paulo. Porque eu tenho uma coisa pra mim, eu não vou me desapegar de uma coisa
para não pegar uma melhor. E melhor é relativo. Porque eu vim para São Paulo e aí eu falei assim, beleza, eu estou vindo para São Paulo, eu ainda estava em Belo Horizonte. E eu falei assim, tá bom. É um apartamento de 130 metros quadrados, do Niemeyer, arquitetura premiada, linda, na Praça da Liberdade. Eu tenho que ir para um lugar melhor. Não vou para um lugar pior. Melhor. São Paulo é um lugar melhor. Mas eu vou pesquisar o que faz sentido, o que é melhor para mim dentro das minhas condições. Dentro das minhas condições. Eu gostei desse negócio de um apartamento de vidro. Todo de vidro. Né? Que eu manifestei de tanto aquela pessoa buzinar, só que aquela pessoa não acreditava que ele poderia ter. E eu, quando entrei no Niemeyer, eu falei, eu posso ter, né? Enfim. Então, eu tinha gostado desse negócio do apartamento de vidro. Eu vi o quanto uma vista traz qualidade de vida. Só que eu pensei, cara, em São Paulo é tudo muito mais caro e eu tenho que morar num bairro seguro e que faça sentido para mim, para eu fazer minhas compras a pé, meu supermercado a pé, que seja perto de tudo. Então, em São Paulo, seguro e perto de tudo, não vai ser barato. E eu ainda não vou fazer um contrato. Tô explicando isso para vocês por quê? O que isso tem a ver com a cocriação consciente aqui? Eu coloquei assim, pode ser pequeno, porque quanto menor for, mais barato, óbvio. Então, não vou morar numa banheira de 130 metros, que era o Niemeyer, um grande Titanic, eu não. Então, pode ser pequetito, mas tem que ter pelo menos uma parede toda de vidro, que eu gostei desse negócio de vidro. Eu tô no 13º andar aqui no Niemeyer, eu quero mais pra cima, porque São Paulo tem muito prédio, então eu quero lá em cima. Então, tem que ser um andar, tem que ser vários andares mais alto. Tem que ter uma parede toda de vidro, num bairro seguro, perto de tudo. E eu não vou fazer contrato fechado, porque eu não sei se eu vou gostar. Eu tô indo sem visitar o lugar, tô indo sem saber pra onde que eu tô indo, se eu me adapto a São Paulo ou não. Olha como foi diferente essa cocriação. Gente, a primeira casa foi simplesmente exalando amor por aquilo. A segunda casa foi colapsando um desejo de uma outra pessoa, mas que veio juntamente com uma coisa da espiritualidade me falando, sai, vai crescer, você pode mais. E eu segui esse chamado, por mais louco que parecesse, né? Então, eu colapsei esse desejo dessa pessoa, entre aspas, viu, gente? Porque se estava no meu campo, era direito meu. Mas eu vi que era um desejo dessa pessoa. Até então, eu não tinha desejo de morar no apartamento de vidro, mas ele falava tanto que aquele negócio foi ficando no meu campo também. E também tinha a ver com essa pessoa da família, que estava ao mesmo tempo colapsando essa casa. Tudo muito encaixado, tudo muito bonito. Só que se eu não tivesse seguido essas coisas invisíveis, como é que eu teria feito? Então, a primeira manifestação, um amor abnegado. A segunda manifestação, um comichão de uma intuição, de um instinto que veio, só Deus sabe de onde, né? Dos guias espirituais, sei lá. Aí eu fui, segui. E o terceiro foi consciente. Através de um problema que surgiu. Surgiu um problema. Eu vou ficar sentada chorando, reclamando? Não, chorei na fonte, tá? Mas depois eu já peguei e falei assim, vamos para uma coisa melhor, porque eu confio que a espiritualidade sempre tem um plano melhor para mim. Então foi dessa forma. Eu quero morar lá no alto, lá em cima, e aí eu saí do 13º andar pro 18º. Eu quero uma parede toda de vidro, bairro seguro, do jeito que eu queria, na localização que eu queria, pertinho de tudo. Fino. E sem o contrato com a imobiliária, porque eu não queria. Porque se a qualquer momento que eu quisesse sair, eu saía, tá? E ainda pedi também um lugar que tenha uma área de lazer grande, boa, porque eu quero começar a viver mais, sair de dentro de casa e fazer mais coisas fora, conhecer pessoas, me enturmar. Nossa, e era um oásis lá embaixo daquele prédio. Assim que eu colapsei esse terceiro apartamento. Colocando todos os detalhes, mas sem apego, sem medo de não dar certo, confiando que a espiritualidade sempre tem um plano maior e melhor. E nesse apartamentinho pequitito, porém muito bom, fiquei com os meus bebezinhos ali 2 anos. Foi dando 2 anos, eu falei, tá pequeno, né?
30 metros quadrados, 2 anos com 2 gatos. Tá pequeno? E o que vocês não sabem, que eu ainda não contei, que eu vou contar agora, que é o quarto apartamento, é que quando eu estava em Belo Horizonte, olhando essas possibilidades para morar, eu vi esse apartamento pequetito de 30 metros e eu vi um duplex com uma escada industrial, sabe? 65 metros, eu falei, nossa, 65 metros, 2 andares, um duplex. E ele é um loft, ele é todo aberto. Eu gosto desse estilo industrial, eu já tinha saído do estilo rosa, viu, gente? E aí eu falei assim, eu quero um negócio minimalista, industrial. Nossa, isso aí é a minha cara. Mas pra mim não dá agora. Não dá. Mas eu quero esse. Sabe aquela coisa? Eu quero esse. Com calma. Sim. Que pena, não vai dar agora. Mas esse também é bonzinho. Eu vou pra esse. Quando der, eu pego o duplex. O que aconteceu? Fiquei 2 anos no Piquititito. Deu 2 anos. Tá muito pequeno pra mim com 2 gatos aqui. Tá difícil essa situação, porque eu também mudei na pandemia. Então, tudo bem ficar enfiado em casa na pandemia, mas depois as coisas começaram a funcionar, começou a fluir. Eu queria receber gente na minha casa, o negócio já tava ficando claustrofóbico. Então, eu falei, tá na hora. Tá na hora, eu tenho que ir. Só que o que o meu ego fez, meu consciente fez? Tem o duplex lá, mas acho que vai ser muito, né? Acho que vai ser muito. Aí eu peguei orientação com umas pessoas. Ai, Bárbara, não, muito gasto de dinheiro à toa, não vai não, né? A bestona aqui pegando orientação com outras pessoas, né? Mas eu peguei. E eu, é verdade, né? Gasto de dinheiro. E a minha alma falando, vai. E aí eu tentei um outro imóvel, naquele mesmo prédio que eu tava maior. Deu certo? Não. Consegui. Na hora que eu tava pegando as chaves, eu falei, não. Não. Tinha uns negócios muito esquisitos com o proprietário, umas energia densa, o lugar bonito, mas esquisito. Mas também tem uma coisa que eu sempre falo com vocês no Instagram, que é uma coisa que eu me determinei assim que eu saí de Belo Horizonte, que eu falei assim, todo aniversário meu, eu vou estar melhor que o anterior. Isso é uma cocriação consciente também. Todo aniversário meu, eu vou estar melhor que o anterior. E esse melhor pode ser saúde, beleza, dinheiro, paz interior, relacionamentos. Eu não sei o que aquele ano vai me trazer, porque eu tô no flow, eu tô no fluxo divino, tá? Porque eu realmente vivo minha vida ouvindo os sinais. Por isso que essa história tá ficando longa, por isso que eu tô contando pra vocês, explicando direitinho, né? Não é uma coisa assim, ai, como isso brotou no meu colo, porque eu usei as palavras mágicas. Você não vai encontrar isso aqui nesse canal. Tem palavras mágicas? Tem você no fluxo divino, aberto para ele ou não. E isso é muito particular, por isso que eu tô contando o meu caso para você se enxergar aí. Então, desde essa minha mudança que eu falo, esse meu aniversário vai ser diferente, esse meu aniversário vai ser diferente do outro, vai ser melhor que o outro. E aí eu falei assim, cara, era novembro, não consegui aquele apartamento. Eu falei assim, no dia do meu aniversário, 2 de dezembro, eu vou estar nesse duplex. Mas a história acabou aí? Não acabou aí. Porque sempre tem detalhes onde a espiritualidade, onde o divino quer te colocar nas melhores situações, nos melhores lugares. Eu tinha visto uma propaganda desse lugar aqui do 1503, que era um dos apartamentos aqui desse prédio. E eu cismei que eu queria o 1503, tá? Ou um apartamento no 15º andar. Porque esse prédio não é tão alto igual o outro, então eu queria um apartamento, um duplex no 15º andar. E eu cismei com isso. Por quê? Porque 15º é um andar alto também. E o que eu tinha falado pra mim? Eu não vou descer. Então, se eu tava no 13º, fui pro 18º, eu quero ou um maior, mas como o duplex não tem como, tudo bem ser o 15º, mas mais lá embaixo não, porque eu não vou ter vista, eu quero muito vista e tudo mais. Então, beleza. Só que eu não sabia como era dentro do apartamento, eu não sabia como era a vista, tá? E assim que eu fiz minhas malas e tava vindo do outro prédio pra cá, a pessoa me ligou e falou assim, Bárbara, infelizmente deu um erro na sua reserva. A gente vai te pôr num outro andar, um andar bem mais baixo. E eu, gente, fiquei daquele jeito que eu fiquei quando eu fui chorar na fonte.
E depois que a gente faz essa palhaçada, a gente fala, Deus, me perdoa, eu sei que você que você tem o melhor pra mim, né? O ser humaninho é assim. Então, quando a gente brinca de ser humaninho, a gente fica revoltado e depois vê que Deus tinha o melhor lugar. Resumo da ópera. Me colocaram num outro apartamento que é esse que eu tô. E eu entrei e falei, nossa, que delícia, que coisa boa. Eu entrei cheia das minhas malas, mas eu tava revoltada ainda, porque eu queria subir, eu queria ir pro 15. Eu falei, gente, isso aqui tá bom, né? Isso aqui tá muito bom. Aqui parece minha casa, parece minha casa. Sabe aquela sensação? E aí passou, mas eu infernizando as meninas, falando assim da administração, porque afinal de contas eu tava certa, eu tinha reservado o 15. Eu falei, não, eu reservei o 15 e vocês fazem uma coisa dessa comigo? Eu tava brigando lá, reclamando. Não, Bárbara, tudo bem. E aí elas me deram a chave pra eu ir lá visitar o 15, porque na minha cabeça eu tava ficando aqui temporariamente, porque o que eu queria cocriar era o 15, né? Queria ter uma vista melhor. Gente, pois eu peguei a chave e fui visitar o 15. Não é legal. Não é legal, você sabe por quê? Porque a vista aqui do duplex, a vista desse prédio que eu tô, não é igual àquela vista que eu mostrei pra vocês ali onde eu tava numa aclimação. A aclimação ali é muito mais casinha. Então você tem uma vista muito de cima. Aqui, a vista dos prédios é de sanfona, é de caixa d'água. Então, quando você tá num andar menor, a vista é de prédio, mas é uma vista urbana bonita. Porque os prédios não estão na sua cara, eles estão mais pra lá. É difícil explicar, tá? Mas eu vou tentar mostrar com imagens aí pra vocês. Enfim, resumindo, o 15 era muito pior. Porque eu ficava vendo varal do vizinho, caixa d'água. Não era a vista que eu queria. Como é que eu ia pensar nisso? Entende? Então, o local que eu fui colocada é o melhor local pra mim. E aqui fiquei. Para eu sair desse lugar, eu já falei com Deus, só se eu for pro exterior agora. E se eu for pro exterior, eu vou para Júpiter, eu não sei. Dentro de mim, alguma coisa tem que fazer sentido do que eu falo que é melhor. Ah, Bárbara, quer dizer que um duplex é melhor? Não, não quer dizer que é melhor do que uma casinha simples. Na minha alma, eu dei um upgrade. Fez sentido. Essas mudanças para mim significaram evolução. Isso fazia sentido com o que eu queria. E foi exatamente isso. Um lugar também todo de vidro em volta. Aqui estou eu. Contei para vocês perceberem a riqueza de detalhes dessa trajetória das casas e dos apartamentos. Você pode encontrar essa riqueza de detalhes em ouvir os sinais, no que a espiritualidade quer de melhor para você, às vezes na sua trajetória de relacionamentos, às vezes na sua trajetória de trabalho. Olha como você é um co-criador. Você não escapa de ser um co-criador. E a espiritualidade está sempre falando com você. Então aqui nesse vídeo, se você assistir o vídeo de novo prestando atenção com calma, principalmente você que chegou na estreia agora e perdeu o começo, ou você que assistiu assim sem prestar atenção nos detalhes, você pode até pegar um bloquinho e anotar. Olha, amor com desapego, com doação, com generosidade. Olha, colocar o que você quer para o universo quando você tem um problema, mas sempre acreditando que algo melhor vai vir. Né? O desapego sempre presente em todas essas etapas das casas, da cocriação. Mesmo aquele período que eu fiquei revoltada, que eu fiquei sem entender o que Deus queria de mim, que eu fiquei, meu Deus. No fundo eu sabia, calma, calma, Bárbara. Deus não solta sua mão. Ele tá te levando para uma situação melhor, que para você é melhor, para você vai ser melhor e vai fazer mais sentido, né? O medo também de dar conta, de encarar uma situação que seja mais cara ou assumir um compromisso que eu não me sentia preparada. Então eu fiquei 2 anos no lugar. Mas eu sabia que quando eu me sentisse preparada, eu poderia ir. Então, às vezes, a gente não tá no melhor momento para ir, mas não perca aquele sonho que você tem. Você pode extrair muitos aprendizados desse vídeo. Mas se eu fizesse um vídeo falando passo 1, passo 2, passo 3, eu ia zoar com a narrativa. Então, eu preferi dar ênfase à narrativa construída e ir colocando a cada momento como isso foi co-criado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado grandemente. Faça o curso Linha do Destino, Lei da Atração Avançada,
para você entender esse processo. Que eu vivo minha vida assim, gente. Eu não prego e não faço. Tudo que eu coloco aqui eu faço, eu sou a cobaia. Então esse curso de Lei da Atração Avançada, Linha do Destino, vai te ajudar a entender o que você está colocando no seu campo. No seu campo tem a espiritualidade falando com você, mas também tem programação de escassez, de medo de amar, de que você não é merecedor. Tem um monte de coisa ruim também que te impede, né? Impede de ouvir os sinais. Então, o curso Lei da Atração Avançada Linha do Destino vai te ajudar muito nisso. Desejo que você assuma a sua postura como co-criador consciente. Por mais angustiante que seja ouvir os sinais da vida, a gente não se sente 100% preparado, mas é assim que eu vivo também. Eu também vivo aos trancos e barrancos como todo mundo, né? Mas eu sei que tudo está certo o tempo todo e a gente vai ouvindo onde é melhor pra gente, onde os guias estão encaminhando, a espiritualidade está encaminhando e trabalhando em conjunto, porque a nossa parte é nos desprogramar para não ter medo quando o melhor chamar. Até rimou, farei poesias, farei camisetas. Um beijo para vocês e até o próximo.